nossas saudações a todos os colegas, professores e pesquisadores. É uma grande satisfação poder apresentar nossa pesquisa no 6º Simpom. O presente artigo é baseado em pesquisa de mestrado intitulada Estudo comparativo do efeito de 3 diferentes surdinas na sonoridade de 6 violinos, alterações na intensidade e no espectro harmônico, desenvolvida no programa de pós-graduação em música da UFMG, onde investigou-se os efeitos produzidos na sonoridade de 6 violinos pelo uso de 3 diferentes surdinas. Foram utilizados como parâmetros de análise a alteração da intensidade na sonoridade dos instrumentos, as alterações no espectro harmônico de notas isoladas e médias de notas e alterações na LTAS, produzidas pelo uso dos dispositivos. Será descrita a metodologia adotada para a amostragem e os procedimentos para análise em relação às alterações na intensidade sonora dos instrumentos, apresentando os resultados obtidos especificamente para esse parâmetro. O uso da surdina é uma prática comum na música orquestral e, apesar de seu uso alterar bastante a sonoridade dos instrumentos de arco, criando atmosferas muito distintas da sonoridade típica dos naipes de cordas, não há maior critério na escolha entre os diferentes tipos de surdina disponíveis. Há pouca pesquisa científica a respeito de surdinas. Encontra-se certo número de citações à utilização das mesmas como suporte a pesquisas acerca de outros assuntos, notadamente do cavalete do violino, e pouca coisa além disso. É surpreendente que não haja maiores discussões quanto à uniformização do uso do dispositivo em um mesmo conjunto. É normal que instrumentistas de um mesmo grupo escolham suas surdinas individualmente, sem uma definição comum para um determinado modelo, ignorando-se qual tipo de surdina seria mais adequada a determinado repertório, a determinada formação, a dado ambiente de execução. A pesquisa procurou, portanto, iniciar, por meio de parâmetros objetivos, uma descrição de como as surdinas alteram a sonoridade dos instrumentos, de tal forma que seu uso possa ser feito com maior consciência. As surdinas de violino. As surdinas de instrumentos de arco são dispositivos de formatos variados, feitos com diferentes materiais tais como madeira, metal, borracha e outros. São acopladas diretamente ao cavalete dos instrumentos ou às cordas, deslizando então entre o estandarte e o cavalete para entrar em contato com este. Os primeiros registros de sua utilização remontam à segunda metade do século XVII. São empregadas também nos outros instrumentos de arco modernos. Produzem 2 efeitos, alteração da intensidade e alteração do timbre do som emitido pelos instrumentos. Inicialmente, acredita-se, sua função básica seria diminuir a intensidade do som. Posteriormente, porém, sobretudo a partir do fim do século XVIII, o dispositivo passou a ser visto mais como um recurso de variação do timbre dos instrumentos, principalmente no contexto orquestral. Somente no caso das surdinas de estudo, também chamadas em português abafadores, o objetivo principal é a redução radical da intensidade do som, para que se possa praticar o instrumento em ambientes ou circunstâncias onde seja necessário que ele emita o mínimo de som possível. As surdinas alteram o comportamento vibracional original do cavalete, peça de importância fundamental na composição do timbre dos instrumentos de arco. Produzem, dessa forma, efeitos variados, de acordo com suas características físicas, rigidez do material de que são feitas, formato, área e mecanismo de contato com o cavalete e massa acrescentada ao sistema. Metodologia de pesquisa. Violinos utilizados na pesquisa. Foram utilizados 6 instrumentos para a coleta de dados, tendo como critério básico a diversidade na construção dos instrumentos, visando exemplos das variáveis possíveis da sonoridade do violino, condicionadas por fatores como a qualidade dos materiais utilizados na construção dos mesmos e o processo de fabricação, industrial ou artesanal. Foram selecionados, portanto, 2 instrumentos considerados de baixa qualidade, industriais, 2 medianos, semi-artesanais e 2 de qualidade profissional, artesanais. Surdinas utilizadas na pesquisa. Surdina 1, com 1,85 gramas de peso, feita de borracha semiflexível em formato circular, com dente único para fixação no cavalete, muito popular entre os instrumentistas, por sua praticidade e utilização ágil, além do baixo custo. Pode ser acoplada ao cavalete em 3 posições, tendo sido adotada na pesquisa a posição central. Surdina 2, feita de ébano, pesando 5,70 gramas, em formato de garfo com 3 dentes, típico das surdinas mais tradicionais. Das 3 estudadas, é o modelo mais antigo.
Até a popularização das surdinas de borracha e outros materiais sintéticos, sua utilização era muito comum nas orquestras. Produz efeito forte, tanto em termos de alteração de intensidade quanto de timbre. Surdina 3. De metal cromado, com 4 dentes e uma só posição de uso, cobre toda a superfície do cavalete. Peso muito superior ao das outras duas surdinas, 44,9 gramas. Gera efeito nitidamente mais forte. Representantes das surdinas de estudo ou abafadores têm como função reduzir drasticamente a intensidade do instrumento. Apresentam, porém, potencial para um uso muito mais criativo no contexto da experimentação timbrística, ainda pouco explorado pela música contemporânea, por gerar alterações também drásticas no timbre dos instrumentos. Protocolo de execução instrumental e gravação das amostras. Os violinos receberam na corda sol duas marcas, com 1,3 centímetros entre elas, a partir do meio da distância entre a extremidade do espelho e o cavalete, delimitando o ponto de contato do arco com a corda a ser adotado pelos executantes. Foram instruídos a tocar sem vibrato, com détaché o mais forte possível, mantendo a qualidade do som. Critérios para a definição da execução instrumental. Uma das grandes dificuldades da pesquisa acerca da sonoridade de instrumentos musicais é a padronização de amostras, levando-se em conta a grande variedade de possibilidades de emissão sonora da maioria dos instrumentos, seja em relação a diferentes articulações, timbres ou intensidade obtida ao se tocar. Considerando-se isso, foi definida a forma de execução observando-se a relação entre os 3 parâmetros básicos de utilização do arco nos instrumentos de cordas friccionadas: velocidade de deslocamento do arco, pressão da crina contra a corda e ponto de contato com a corda. Foram fixados 2 dos parâmetros: o ponto de contato, definido pela colocação das marcas na corda sol, e a velocidade do arco, fixado pela obrigatoriedade de utilizar-se toda a extensão da crina, seguindo-se o metrônomo em 60 bpm, com 2 tempos para cada arcada. Quanto à terceira variável, a pressão exercida com o arco sobre a corda, a mais difícil de ser mensurada pelo executante, não há parâmetro objetivo para determinar ou descrever a pressão exercida. Essa ficou condicionada pelos limites impostos pelas outras duas, a partir da instrução dada aos sujeitos para tocar o mais forte possível, mantendo uma sonoridade regular, dentro das condições estabelecidas, considerando que, como representado no diagrama de Schelling, para uma velocidade de arco constante, existe um limite de pressão mínima e máxima suportado em um dado ponto de contato, para que a corda entre em vibração por meio de fricção. Extensão analisada, formato das amostras e segmentação para análise. Cada amostra inclui uma sequência cromática de 1/8 em cada corda do instrumento, com exceção da corda Mi, na qual a extensão foi ampliada em 1/5 além da oitava da corda, até o Si6, alcançando a maior parte da extensão usual do instrumento. As amostras incluíram, portanto, 59 notas, 13 em cada uma das cordas Lá, Ré e Sol, mais 20 na corda Mi, compreendidas entre o Sol 3 e o Si6, portanto, 41 frequências fundamentais distintas. Cada amostra foi reproduzida integralmente por 3 sujeitos diferentes, violinistas profissionais com formação acadêmica. Cada um dos 3 sujeitos registrou 24 amostras, um arquivo de áudio para cada uma das 4 condições de estudo com cada um dos 6 violinos analisados, totalizando 72 arquivos. Cada nota foi repetida 12 vezes por violino, em cada uma das condições de estudo, considerando-se os 3 sujeitos, e 72 vezes, considerando-se os 6 violinos, para cada uma das 4 condições de estudo. Ao todo, a pesquisa analisou 16.992 registros de notas de 2 segundos de duração cada uma. A seguir, exemplos das amostras.
processamento dos dados foi realizado utilizando-se a plataforma MATLAB, adaptada para o software livre GNU Octave, versão 4.4.1. Os áudios foram processados utilizando-se o canal com o metrônomo para identificar automaticamente os inícios e fins de cada nota. Foi selecionada uma região de análise de 1 segundo em cada nota, considerando-se a parte de maior estabilidade espectral de cada som, definida como sendo o trecho contínuo, com 1 segundo de duração, de menor desvio padrão de fluxo espectral. Tal seleção tendeu a um recorte central das notas, já que o ataque e o decaimento de cada som, devido aos transientes, tende a ter menor estabilidade espectral do que a região central das gravações. Apresentação dos resultados e discussão. Para a apresentação dos resultados, optou-se pelas médias relativas aos efeitos das sordinas no conjunto dos 6 instrumentos. Ao analisarmos a intensidade média dos instrumentos, percebe-se que, em princípio, as sordinas comportaram-se dentro do esperado, de maneira bem regular nos 6 instrumentos, destacando-se a grande diferença de atenuação provocada pela sordina 3, na média, menos 14,58 dB em relação aos outros 2 dispositivos, sobretudo a sordina 1, que provocou uma atenuação média bem reduzida, menos 1,89 dB, e a sordina 2, com efeito de atenuação um pouco mais intenso, menos 5,84 dB, mas também longe do efeito da sordina 3. Ao se analisar, porém, o comportamento dos dispositivos ao longo da extensão dos instrumentos, os resultados indicam um comportamento muito mais complexo das sordinas, nitidamente relacionado à altura dos sons. Observa-se também, na média de intensidade de todos os violinos por corda, o mesmo efeito. Enquanto a sordina 3 manteve uma atenuação média de forma bastante regular nas 4 cordas, as sordinas 1 e 2 foram aumentando seu efeito de atenuação nas médias das cordas graves para as agudas. Observando-se a diferença de ação desses 2 dispositivos nas cordas Sol e Mi, fica evidente o efeito bastante distinto de atenuação ao longo da extensão do instrumento. O efeito parece estar relacionado diretamente à altura em si da nota, e não à diferença de sonoridade de uma corda para a outra, como evidencia o comportamento similar de alturas iguais tocadas em cordas diferentes. Outra observação notável é o aumento da intensidade provocado em notas isoladas pelas sordinas 1 e sobretudo a 2, nas cordas Sol e Ré. Em todas as amostras dos 6 violinos ocorreu tal fenômeno, com alguma variação das alturas afetadas nos registros dos 3 executantes. Com o uso da sordina 2, o efeito foi praticamente constante no Dó sustenido 4 na corda Sol e no Ré sustenido 4, Mi 4 e Fá 4 nas cordas Sol e Ré. Embora o efeito de aumento da intensidade descrito deva ser considerado, em princípio, verificável apenas nas condições de execução em que ocorreu a amostragem, é surpreendente que não haja maiores discussões relativas a tal possibilidade em toda a literatura consultada sobre o assunto. As razões que levaram ao fenômeno não estão de todo claras, embora tudo indique que a própria sordina, em especial a 2 de ébano, gere um modo de vibração próprio em determinadas frequências, ocorrendo então algum tipo de acoplamento acústico entre o cavalete e a mesma. Ficou evidente também que a influência do peso dos dispositivos em seus efeitos, geralmente apontado como fator preponderante, não se sustenta. Com uma diferença de peso de quase 40 gramas, em várias amostras o efeito da sordina 2 foi quase similar ao da 3, como pode ser exemplificado pelo Dó 6 e Mi 6 na corda Mi. Além disso, a sordina 1, que tem quase 1/3 do peso da 2, produziu efeitos similares a essa em muitas alturas. Os resultados indicam que um maior cuidado com a escolha de sordinas é desejável, diante da possível diferença de ação das mesmas em regiões diferentes do instrumento, e também com o uso de dispositivos distintos por músicos de um mesmo conjunto, condições que podem dificultar a execução de passagens que abarquem uma grande extensão e a manutenção do equilíbrio do grupo. Investigar como outros fatores, como o tipo de acoplamento com o cavalete e material de confecção, interagem com o peso das sordinas para definir seus efeitos, demanda novos estudos que estão sendo desenvolvidos em pesquisas de doutorado, cujo objetivo final é o desenvolvimento de protótipos baseados nos dados obtidos, para que apresentem comportamentos específicos definidos previamente para diferentes usos. Nosso muito obrigado a todos pela atenção.